Gerson tá de saída do Flamengo, deve jogar o Mundial, depois vai ter alguns dias de férias e depois vai rumar lá para o Zenit da Rússia. E aí, com a saída desse jogador, o Felipe vai ter que promover mudanças táticas na equipe? Que tipo de mudança ele pode promover? Quais vão ser as alterações que a gente pode ver nessa equipe do Flamengo com a saída do Coringa? Vamos explorar esse tema no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, aqueles recadinhos básicos. Primeiro, pedido do like, não se esquece de deixar o like que é muito importante. Se inscreve no canal também, ajuda muito o crescimento do nosso trabalho. E aquele recado dos cursos do Laboratório do Futebol, que com o cupom Falando20 você vai pagar mais barato. Cupom Falando20 você tem 20% de desconto nos cursos do Laboratório do Futebol. E hoje eu quero falar mais especificamente aqui rapidinho para vocês do curso Explorando o Jogo. É um curso muito legal e você vai ter acesso a uma introdução à análise de desempenho. Explorando o Jogo é um curso muito leve, muito tranquilo, muito didático, muito simples, mas que já vai mudar a sua visão sobre futebol. Você fazendo esse curso Explorando o Jogo, você vai começar a olhar o futebol de outra forma e até torcer de uma forma diferente, de uma forma mais saudável, conhecendo um pouquinho mais sobre o jogo, entendendo mais taticamente como é que funciona uma partida de futebol, como é que funcionam os times e até os jogadores individualmente. Você passa a ter uma relação menos colérica com o jogo, menos de fígado, um pouquinho mais de razão, mas sem deixar de torcer, tá? Você não vai virar aqui um robô, um analista que vai olhar para o jogo friamente, não. Você vai continuar torcendo com a sua paixão, vai continuar amando o seu clube, vai continuar amando o futebol. Aliás, vai até amar mais ainda o futebol, mas vai ter um olhar mais apurado para o jogo e posso te garantir que a sua relação com o jogo fica mais saudável, tá? E o melhor de tudo, né? Cupom Falando20 te garante 20% de desconto. Então, o curso já é barato, já tem um custo-benefício muito bom. Com o cupom Falando20 você vai pagar ainda mais barato. Recomendo demais. E para você adquirir o seu curso Explorando o Jogo, você vai entrar aqui na descrição desse vídeo, vai ter ali o link, você vai seguir o passo a passo e vai adquirir o seu curso. Vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado, tá? Gente, vamos lá. Vou trazer uma análise em campinho para a gente poder explorar um pouquinho essas possíveis mudanças táticas que podem acontecer com a saída do Gerson e também com a chegada de alguns jogadores que podem aparecer na janela de transferência. Então, vamos para o campinho para a gente explorar tudo isso aí agora. Gente, vamos lá. Esse é o time titular aí do Felipe. Esse é o time que mais jogou. Essas são as peças, esses são os jogadores que atuaram até então por mais vezes, por mais minutos com o Felipe Luiz, né? Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, De La Cruz, Pulgar, Gerson na ponta direita, Arrascaeta, Michael e BH, tá? Claro que alguns desses jogadores agora não estão atuando porque tiveram contusões, mas calma que a gente vai chegar lá, tá? Bom, como é que esse time se estrutura, né? Nesse 3-2-5, com o Wesley dando amplitude aqui pelo lado direito e o Michael pelo lado esquerdo, e o Gerson vai trabalhar por dentro. O Flamengo vai juntar ali Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar, juntando esses caras aqui quase que num quadrado também. Então esses caras se aproximam muito. Então o ponta, o cara que parte da direita, no caso, o Gerson vai mais para dentro, vem trabalhar por dentro, e ele é um cara que originalmente é um meia, é um volante, é um jogador de corredor central, então ele interpreta essa função de ponta construtor, de ponta meia, como um meia, como um cara que vai jogar muito bem por dentro, que vai trabalhar esse jogo aqui interior, como um meia, vai se juntar com a Arrascaeta ali. Então, isso aqui é o Flamengo até então, com o Gerson jogando mais aberto. A gente sabe que ultimamente o Gerson já tem jogado mais como volante, até por conta de contusões aí de De La Cruz, de Pulgar, enfim, mas durante muito tempo essa foi a estrutura que o Felipe usou, né? E aí a gente entende, né? A gente vê que o Felipe usa o lado esquerdo como um lado de mais densidade, um lado que tem mais gente, um lado mais associativo. Ele leva para lá, para aquele lado, o Michael, o Arrascaeta, o De La Cruz, o Alexandre, às vezes até o próprio Gerson vai trabalhar por lá, vai fazer esse movimento de estar próximo desses jogadores. Então, o lado esquerdo é um lado mais associativo, um lado de densidade na zona da bola. Enquanto que o lado direito é o lado que o Flamengo usa mais a profundidade, um lado de mais força. O Wesley fica mais sozinho por aqui. Então o Flamengo procura muitas vezes trabalhar a bola do lado esquerdo para depois inverter a jogada aqui para o lado direito, tendo o Wesley como esse cara que vai ultrapassar, que vai trazer muita força, que vai trazer profundidade pelo lado direito, tá? Então, quando a gente olha de novo aqui para o time do Flamengo, para o time base, a gente vê que as opções pelo lado esquerdo, já colocando o Pedro como centroavante, seriam Cebolinha, Michael e BH, certo? Só que por motivos diversos, esses três jogadores da ponta esquerda, assim como o Gerson, podem não estar mais no Flamengo em breve, né? Aliás, o Gerson não estará, né? Mas esses três lá da ponta esquerda podem não estar.
Os três podem sair do Flamengo, os três podem não estar mais disponíveis num futuro muito próximo. Por quê? O Cebolinha e Michael, segundo o próprio GE noticiou ontem, pode estar deixando o clube. E o BH tem esse problema aí com a justiça, com a questão das apostas. Então, esses três caras podem não estar disponíveis, assim como o Gerson. A gente sabe, obviamente, que do lado direito, o Luiz Araújo é o favorito para assumir a posição, já tem jogado por ali, já tem jogado muito bem, então a posição é dele, a vaga é dele. E do lado esquerdo fica essa lacuna. Quem é que pode assumir lá? Quem é o favorito para assumir lá? A gente sabe que tem um favorito, a gente vai falar sobre ele já já. Aqui do lado direito, se o Felipe, se o Boto, se o Flamengo entender que faz sentido contratar um cara que interprete essa função como ponta do lado direito, como um ponta mais meia, como um ponta construtor, o Bonanoite é uma opção. É um argentino, jovem, 22 anos, é jogador do Brighton da Inglaterra, jogou a última temporada pelo Leicester, mas a gente sabe que não é fácil conseguir trazer esse cara, tá? Tô citando ele aqui porque é um cara que eu gosto, acho ele muito bom, muito qualificado, mas não é um cara fácil de trazer. Seria uma opção para um jogador que vai jogar como um ponta construtor, que poderia interpretar essa função de ponta meia, de ponta construtor, parecido com o Gerson, porque é um meia de origem. Então, seria um cara que poderia fazer essa função, mas não é um atleta fácil de tirar lá da Inglaterra. Ele até está em baixa lá, ele não conseguiu números muito bons lá no Leicester, teve a última temporada emprestado do Brighton para o Leicester, não conseguiu se firmar no time do Leicester, mas é um jogador muito talentoso, mesmo não tendo uma última temporada muito boa, com bons números e nem conseguindo se firmar como titular, tem mercado lá fora e provavelmente não quer voltar também para a América do Sul, quer continuar na Europa. Então, não é uma opção fácil, não é uma opção simples, mas é uma opção que me agrada. Então, estou trazendo aqui para vocês uma opinião minha do que seria um cara que poderia interpretar muito bem essa função, que poderia chegar e jogar muito bem. Eu não estou aqui barrando o Luiz Araújo, tá? Pelo amor de Deus. Antes que vocês venham aqui nos comentários dizer que isso, Rafa, tá maluco, tá barrando o Luiz Araújo. Não, estou dizendo que o Bonanoite seria uma opção para o Felipe ter um cara que vai jogar da ponta para dentro, com um cara que vai jogar interpretando essa função mais como um meia, porque o Luiz Araújo é mais atacante, embora ele consiga jogar por dentro, embora ele tenha desempenhado bem, está jogando muito bem, mas ele é mais atacante. Para ter um jogador mais meia que pode fazer essa função, o Bonanoite é uma opção interessante. O Felipe teria as opções ali, o cardápio ali para ele. Pode usar o Luiz Araújo, pode usar o Bonanoite. Mas, volto a dizer, não é um jogador fácil de se trazer, não é um jogador simples de se trazer. Outra opção maravilhosa, incrível, seria, obviamente, o Paquetá. Para mim, a melhor opção, porque é um baita no jogador, é um coringa, assim como o Gerson, pode jogar por dentro, pode jogar aqui na ponta direita, pode fazer a função da Arrascaeta, pode jogar até de falso 9, joga muita bola, mas a gente sabe que ele tem o problema aí do julgamento, a questão das bets também aí, que ele está sendo julgado, não sabemos até quando que o Paquetá estará disponível para jogar bola, ele pode ser banido do futebol, então é uma opção boa em tese, mas tem esse problema, então realmente não dá para a gente imaginar que ele é real, que ele é factível. O que é real? O que é factível? O que pode acontecer? É o Carrascal chegar lá para a ponta esquerda, o Flamengo ter o Luiz Araújo na ponta direita e o Carrascal chegar lá para a ponta esquerda. Sim, o Carrascal pode jogar na função do Arrascaeta, pode jogar por dentro, pode ser aí o famoso reserva do Arrascaeta que está faltando, que todo mundo perde há tanto tempo, mas ele também pode chegar para desempenhar essa função pelo lado esquerdo. E aí há mudanças, obviamente, há implicações. Você vai deixar de ter um ponta atacante, como o Cebolinha, como o Michael, como o Bruno Henrique, para ter um ponta construtor, para ter um cara que é mais meia. E aí isso pode mudar taticamente o Flamengo. Isso pode inverter o eixo das jogadas do Flamengo, pode inverter a forma como o Felipe interpreta o time. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo pode ter no 3-2-5 o Varela mais preso aqui na saída de 3 com o Léo Pereira e com o Ortiz, vai manter, obviamente, De La Cruz e Pulgar ali como os volantes. Aí, claro que tem o Jorginho que pode jogar também, tá? Enfim, tem outras opções. E aqui eu já estou colocando até o Varela também, pensando que o Wesley vai ser vendido, tá? Então teria essa base aqui de Léo Pereira, Ortiz e Varela com De La Cruz e Pulgar. E o Alexandre já mais aberto pelo outro lado para poder o Carrascal vir trabalhar por dentro. Aquilo que o Gerson faz saindo da direita para dentro, o Carrascal faria saindo da esquerda para dentro, sendo esse segundo meia, sendo esse outro meia que vai estar próximo do Arrascaeta. O Flamengo teria dois caras trabalhando por dentro, só que ao invés do Flamengo ter o Gerson saindo da direita para dentro, teria o Carrascal da esquerda para dentro. Isso, obviamente, que muda o eixo. O Alexandre daria amplitude pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo daria amplitude pelo lado direito, o Flamengo teria o ponta aberto pelo lado direito e o lateral aberto pelo lado esquerdo, ao contrário do que a gente vê hoje. E aí, com isso, o Flamengo poderia ter o lado direito como um lado mais de associação, um lado mais denso, com mais gente do lado da bola, com o Pulgar, com o Varela, com a Arrascaeta, com o Carrascal, eventualmente, com o Luiz Araújo. Então, inverteria o eixo da jogada. E o Alex estaria lá, aberto do lado esquerdo,
sendo o cara mais da força e mais da profundidade. Rafa, o Alex consegue oferecer esse jogo de profundidade, de força, de amplitude pelo lado esquerdo? Sim, ele consegue. Ele sabe fazer isso. O Alex consegue jogar por dentro, consegue trabalhar mais como lateral base e também consegue jogar em amplitude. Gente, na estreia do Alexandre, ele jogou muito aberto contra o Vasco. Me lembro muito desse jogo, até fiz um conteúdo sobre esse jogo. Jogou aberto em amplitude e o Alex, ele é um ótimo cruzador, tá? Então, o Alex em amplitude é interessante porque ele vai oferecer cruzamento de muita qualidade, muito mais do que o Varela entrega hoje em dia, muito mais do que o Wesley entrega também. Então, teria esse ganho também. Você tem um canhoto que pode entregar profundidade, ultrapassagem e vai cruzar com muita qualidade. Só que o Alex não tem a força e a capacidade física que o Varela tem e muito menos que o Wesley tem. Então, para o Alex estar o tempo inteiro ultrapassando, dando profundidade, indo à linha de fundo, é mais complicado por conta do pulmão. Então, o que o Felipe teria que fazer para poder poupar um pouquinho o Alex de voltar tão rápido, de compor a última linha? Ele poderia fazer isso aqui, né? Num primeiro momento, quando o Flamengo começar a transição defensiva, isso aqui não é o Flamengo defendendo em organização defensiva, tá? Isso aqui é o Flamengo voltando para marcar. Ele abre o Léo Pereira, traz o Ortiz aqui para fazer a função do Léo Pereira e de repente pode baixar um pouquinho o Pulgar. E aí o Alex, num primeiro momento, faz essa segunda linha aqui, com o Carrascal trabalhando por dentro com o De La Cruz e o Luiz Araújo lá do lado direito. E aí, quando o Flamengo conseguir se organizar defensivamente, entrar de fato em organização defensiva, em bloco médio, em bloco baixo, recuar um pouquinho mais, ele volta a estruturar. Rafa, mas isso é muito confuso, isso pode gerar uma confusão, isso é algo muito complexo. Sim, de alguma forma, se você disser para mim que isso é algo um pouco complexo, eu diria que sim. Então, é algo que o Felipe vai ter que pensar, que se ele de fato for inverter o eixo da jogada e pensar em ter o Alex em amplitude, ter o Alex mais aberto, ele vai ter que ou fazer isso aí que eu sugeri, ou trazer algumas outras soluções, porque de fato o Alex toda hora ultrapassando, dando amplitude, dando profundidade, indo à linha de fundo, não tem a mesma capacidade de voltar tão rápido quanto o Varela, muito menos que o Wesley. Então, isso implicaria aí em algumas mudanças e algumas alterações táticas importantes para o time não ficar desguarnecido, né? Não ficar desestruturado defensivamente. Então, é claro que a saída do Gerson vai trazer implicações táticas de mudanças, de variações, e a gente está, obviamente, curioso para entender o que vai acontecer. Por enquanto, o Luiz Araújo vai jogar por ali. Ele é o dono da posição, não tem muito que a gente pensar, não tem muito que variar nesse sentido, mas eventualmente, com a chegada do Carrascal e com mudanças, inclusive, na própria janela de transferência que o Flamengo vai trazer jogadores, a gente pode ver, sim, essas variações, a gente pode ver essas mudanças, essa inversão do eixo, e a gente precisa entender o que o Felipe vai fazer para que o time continue consistente, especialmente defensivamente, mesmo com essas mudanças, tá? Eu quero ler vocês nos comentários, o que vocês acham sobre essas mudanças, o que é que vocês fariam, deixa aí nos comentários que eu quero ler vocês. Até o próximo vídeo, muito obrigado mais uma vez pela audiência, um forte abraço e saudações.